Flamengo! Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Quarta de muitas novidades no Flamengo. Tem 5 jogadores titulares que estão na pré-lista do Carlo Ancelotti. E também já tem data de retorno para Eric Pulgar. Tudo isso e mais notícias no vídeo de hoje. Então já sabe, se inscreva no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Amanhã, hein? Flamengo e Cruzeiro no Maracanã é líder contra o vice-líder. Se o Flamengo vencer, vai disparar, pode abrir até 7 pontos caso o Palmeiras não vença o Vasco, né? Para isso, o Flamengo está contando mais do que nunca com o artilheiro Arrascaeta. Arrascaeta de cabeça empata o jogo no fim. Entramos no túnel do tempo. Golaço de Arrascaeta! Viagem curta, de volta a 2019, o ano mágico. O Arrascaeta de bicicleta! Pro Flamengo e pra ele. Me dá que eu faço! Me dá que eu faço! E antes que a nostalgia traga a vontade de ficar, voltamos pra 2025, pro hoje, tempo de um Arrascaeta cada vez mais protagonista. E o Arrasca apareceu! Da primeira vez em janeiro de 2019 ao jogo mais recente, domingo passado, foram 339 vezes em campo. Na maior parte dessa história, nos principais momentos no clube, vestiu a 14, mas desde sempre queria a 10. Desejo realizado no início deste ano. Trajado com a camisa eternizada por Zico, Arrasca reencontra o auge. Alcança a fase mais goleadora da carreira. São 19 gols no ano, um a mais que em 2019. Foram necessários 41 jogos para superar a melhor marca pessoal. Há 6 anos, precisou de 52 partidas. Ele está mais letal, mais experiente, escolhendo melhor os momentos, correndo na hora certa e está sendo muito mais letal e determinante no que do que são esses números. Para falar desse ano que já é marcante para o Arrascaeta, a gente tem que passar pelo Maracanã. Naturalmente, é o estádio em que ele mais fez gols em 2025. Foram 7 aqui. E quando a gente analisa todos os gols do uruguaio na temporada, uma característica chama a atenção. Dos 17 com bola rolando, 13 foram feitos dentro da área. Uma semelhança com 2019. Apenas um dos gols marcados por ele na época não foi de dentro da área. Ainda há uma estatística em que a versão mais antiga é melhor. Foram 19 passes para gol. Arrascaeta, Gabigol, pro fundo da rede. Ele está a 6 de repetir o desempenho. Arrasca melhorou a forma física. Tem estado em campo mais vezes e por mais minutos. Dos 19 gols, 11 foram no primeiro tempo e 8 na etapa final. Foi um privilégio jogar com Arrascaeta. Ídolo, 10 e faixa. Combina tanto que até já deu música. O elenco mais caro do ano, tá ritmando ali no meu campo. Então fala o fogo do mano, Arrasca. Flamengo e Cruzeiro, que vão se enfrentar na próxima quinta-feira, um grande jogo. Você vai ver essa partida aqui no Sport TV e na sequência vem o quê, Mansur? Troca de passe. É isso aí. Flamengo e Cruzeiro se enfrentam na quinta. A gente vai trazer informações dos dois clubes, começando com o Flamengo. Fábio Jupa chega com detalhes do Mengão pra gente. Fala, Jupa. Olá pessoal, tudo bem? Flamengo se representou hoje pela manhã aqui no Ninho do Urubu, depois da folga após a vitória sobre o Corinthians. Hoje foi um dia de reavaliações físicas, início da preparação para o jogo de quinta-feira contra o Cruzeiro, é jogo de líder contra vice-líder. Com exceção do volante Pulgar, que está em fase final de recuperação de uma fratura no pé direito, está todo mundo à disposição para esse jogo de quinta-feira. O lateral esquerdo Ayrton Lucas, que cumpriu suspensão contra o Corinthians, volta à lista de relacionados. Hoje, o técnico Felipe Luiz foi homenageado pelo clube. Ele recebeu uma placa por ter completado 1 ano no comando do Flamengo. O Felipe Luiz foi o primeiro treinador a passar esse período no comando depois do Jorge Jesus, que esteve aqui entre 2019 e 2020. Vamos ouvir aí o Felipe Luiz. Sempre tentamos, né, fazer
tudo possível, jogo a jogo, para continuar permanecendo no Flamengo. Então, conquistando o carinho da diretoria, dos torcedores, dos jogadores dia a dia, para poder ficar aqui um ano. E assim, estou muito feliz e, como tu falou, Boto, espero ficar muito tempo. Estou num ambiente maravilhoso de trabalho e queremos continuar fazendo história. Para isso, temos que virar agora e continuar trabalhando, que temos um jogo importante quinta-feira. Antes da homenagem ao Felipe Luiz, o meia colombiano Carrascal deu uma entrevista coletiva. Ele que jogou muito bem contra o Corinthians e se colocou aí na briga por uma vaga no lado direito do ataque com Gonzalo Plata, que é o titular da posição, e com Luiz Araújo, que está buscando recuperar espaço no time. Carrascal falou, entre outras coisas, que está muito feliz com esse início dele no Flamengo, já marcou gol em clássico contra o Vasco e deu 2 assistências na vitória sobre o Corinthians no último domingo. Vamos ouvir aí o meia Carrascal. Bueno, creo que el entrenador pues, me dio la confianza, ¿no?, de jugar por el lado derecho. Creo que en esa parte del campo no tengo esa dificultad de como decir, como que no puedo jugar, solo puedo jugar por un lado. Creo que siempre me ha movido en diferentes posiciones dentro del campo y creo que bueno que la idea, como siempre digo, es sumar y seguir ayudando al equipo. No, creo que bueno, que la verdad muy contento por todas las cosas, por lo que está sucediendo. Creo que no siempre tengo una expectativa, siempre trato de trabajar día a día, de hacer mi mayor esfuerzo, de trabajar con humildad, de poder ponerle empeño a las cosas. Y creo que bueno, que eso es fruto del resultado de que cuando uno está trabajando, enfocado, sí, porque en todos lados el camino es difícil y creo que bueno, cuando yo vine aquí asimilé el reto y creo que estamos siguiendo trabajando para conseguir cada día mejorando. Tá bem, o Carrascal que fez um belo jogo contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Ô, Alex, deixa eu te fazer uma pergunta séria agora aqui, porque me chamou a atenção na entrevista. Da novela? Não. Pode num elenco como o do Flamengo, ou qualquer clube que seja, ter 2 jogadores com uma tatuagem de um beijinho no pescoço? Nos lábios? Ayrton Lucas tem e agora chegou o Carrascal que também tem a mesma tatuagem. Diga pra mim, por favor. Bitoquita, sim. Quem fez primeiro, será? Carrascal ou Ayrton Lucas? Não sei. Assessoria deles O Ayrton Lucas apareceu nós aqui conhecemos no Brasil, primeiro, né? porque a idade é parecida dos dois, né? É. Rapaz, né? Esse negócio, se tomar aquele chupão que tinha nas épocas que ficava coisa assim, já tá com o beijo ali pra explicar. Vamos fazer o seguinte, mas jogou bem, né, Mansur? Tá cavando o lugarzinho dele no time, né? Como uma alternativa de meia partindo do lado, Você né? imaginava ele partindo do lado direito assim? Sim, Antes da gente vê-lo em ação? Então, quando ele chegou, a gente... Imaginava como um substituto, né, do Arrasca, por exemplo. Então, mas ele foi em alguns momentos, né? Mas a gente até conversou aqui que ele já tinha feito, inclusive, lá na Rússia, partindo tanto do lado direito, partindo do lado esquerdo, foi eventualmente falso 9, embora eu imagino que o plano principal fosse ele substituir o Arrascaeta em alguns momentos, que era uma carência do elenco, mas que ele pode fazer essa função, pode. Como em muitos jogos, dependendo da formação, e o Felipe gosta muito que o lateral pelo lado direito seja um jogador que passe muito, é importante ele ter alguém que libere esse corredor vindo por dentro. Às vezes é o Plata que parte dali, enfim. Sem dúvida. A questão eu acho que é um pouco mais defensiva, porque eu não sei se vocês tiveram a mesma impressão, eu achei que ele teve dificuldade para marcar. Mas muita gente no início do jogo ligou ali a dificuldade inicial do Flamengo a encontrar um pouco essa pressão, né? Mas eu acho que ali também teve mais a ver com a organização da pressão do que propriamente com a característica. Tanto que depois ela ajustou, né? Mas era um temor justificável. Vamos com informações do Cruzeiro, então. Rodrigo Rocha, direto de Belo Horizonte, conta pra gente sobre um reencontro que vai acontecer no Maracanã na quinta-feira. Fala, Rodrigo. Oi, pessoal, tudo bem? O Cruzeiro segue a sua preparação para o jogo de quinta-feira contra o Flamengo. Faz seu último treino amanhã à tarde na Toca da Raposa 2 e depois viaja para o Rio. Mas nós estamos na Toca da Raposa 1, onde treina o time feminino e as categorias de base. Por que estamos aqui? Por causa desta imagem no muro, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Essa pintura foi feita no início do ano, logo que o Gabigol foi anunciado como reforço do Cruzeiro para a temporada. Ele é o vice-artilheiro do time nesse ano, com 12 gols marcados. O Caio Jorge já marcou 20 vezes, mas essa semana é um personagem super importante. Cumpriu suspensão contra o Vasco, está de volta ao time, à disposição do Leonardo Jardim, e vai enfrentar o Flamengo no Maracanã pela primeira vez
desde que deixou o time carioca. Jogando no estádio, ele fez 3 gols pelo Santos e 79 pelo Flamengo. Muita história, né? No jogo do primeiro turno, ele que decidiu o confronto no Mineirão. Vitória do Cruzeiro por 2-1. E agora reencontra o seu antigo clube, mas deve ficar no banco de reservas no início do jogo, porque Matheus Pereira e Caio Jorge devem formar o ataque. O Cruzeiro não perdia como visitante há 5 meses, foi derrotado pelo Vasco e quer voltar a vencer para seguir vivo nessa briga pelo título. Só para a gente fechar, o Jardim tem o retorno também do Vijalba, que cumpriu suspensão, e do Sinisterra, recuperado de um estiramento muscular na coxa. Um abraço para vocês. Valeu, Rodrigo. Obrigado pelas informações. Deve ser um grande jogo na quinta-feira. Não espero nada menos do que isso, hein, Alex? No Maracanã, que vai estar lotado. Os jogadores, se não for para fazer um jogo dele, nem vai pro campo, então, né? Não, Deus me livre. Imagina, cara, brigando por título, com tempo de descanso, né? Para você se programar. Porque, cara, quando tem jogo por mais que se mastiga as coisas pro treinador, você tem 1 dia, 2 dias a mais para você assistir jogo e você planejar mesmo o jogo, cara, assim, esses 2 caras competentes, Felipe e Jardim, vai ser interessante de ver. Hora que o Cruzeiro vai ter força máxima, né, Mansur? Essa acho que é uma questão importante. Gabigol está de volta à disposição, deve começar no banco, mas Vijalba, um titularíssimo, né, cumpriu suspensão e joga. E acho que tem um aspecto fascinante desse jogo, que é tentar imaginar como vai ser taticamente esse duelo. O roteiro do jogo a gente tem mais ou menos na cabeça, né? Flamengo com a bola e Cruzeiro... O Flamengo mais tempo com a bola, tentando ter a iniciativa, e um casamento de características que o Cruzeiro gosta, que é a possibilidade de ter a transição rápida, algo que ele faz muito bem. E aí é ver como o Flamengo vai se comportar com essa posse. Se vai ser um Flamengo que vai ter uma posse, evidente, com iniciativa, tentando construir, mas muito cuidadoso com a perda da bola. Ou buscando risco, né? Ou buscando passes de mais risco, podendo perder a bola e sofrer essa transição rápida. Risco aonde, né? Exatamente. Porque ele pode escolher algum setor que ele queira correr. Saber o quanto essa preocupação com o contra-ataque do Cruzeiro pode afetar a capacidade do Flamengo criar. Dele querer ter uma posse de bola tão segura que você arrisque menos passe, fique mais tempo com a bola, tenha até o jogo controlado, mas não seja tão incisivo. Acho que esse é um aspecto... E quando tiver Cruzeiro e Flamengo nessa temporada no Maracanã, com o Gabigol de volta, ele é centro das atenções, entre ou não, você pode ter certeza que a imagem vai buscar ele algumas vezes. Dá para dizer que o Cruzeiro é o jogo do campeonato. Se ele perder do Flamengo, acabou o ano. Não, a distância fica muito grande. Fica completamente inviável, né? Fechamos nisso. Não, mas lógico. Mas assim, olha, o Flamengo vai ter um jogo a menos ainda, Exato, essa é a questão. O Flamengo, aqui está a classificação, vai pegar o número de jogos certinho. O Flamengo pode ir a 57 jogos e vai ter feito 25 jogos. O Cruzeiro vai ficar com 7 pontos a menos, com 26 realizados. Potencialmente 10 pontos de diferença. Exato. Aí faltando 12, 13 jogos é muito pouco. Aí a vaca pouco tempo para muito né? ponto. Evidente que não é. Você tem que torcer muito contra logo um time desse do Flamengo, que não é fácil. Aí num ano em que os ponteiros estão perdendo poucos pontos. Sim, o aproveitamento é alto na ponta. O aproveitamento é bastante alto. Então assim, e é um jogo pro Cruzeiro se manter na briga ou dar tchau ao campeonato. Acho que aqui na quinta-feira saberemos se teremos 2 competidores pelo título ou manteremos até ele não perdendo o jogo, ele se mantém ali. Isso. Não é o ideal para as chances dele, mas a chance do Cruzeiro com um jogo a menos tem que ganhar o jogo para tirar um pouco essa diferença, né? É isso aí. Essa quarta-feira tem convocação para a seleção brasileira. Carlo Ancelotti vai fazer a sua 3ª convocação desde quando assumiu a seleção. E no Flamengo são 5 que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti. E vou te falar que essa convocação da seleção brasileira vai prejudicar muitos clubes brasileiros. Se o Flamengo, entre aspas, perder esses 5 jogadores para a seleção brasileira, eu vou explicar para vocês nesse vídeo aqui que eles dificilmente estarão à disposição para o jogo contra o Botafogo no dia 15. Por quê? Calma, já explico para vocês. Só um spoilerzinho, a seleção vai jogar no Japão e a logística será horrível. E vai jogar no Japão no dia 14. E o jogo do Flamengo contra o Botafogo é dia 15. Calma, vou explicar para vocês e vou falar também quais são esses 5 jogadores que estão na pré-lista de Carlo Ancelotti. E novidade sobre Eric Pulgar. É verdade que ele vai para o jogo já de quinta contra o Cruzeiro? Vou contar para vocês. Falar do Pulgar agora, porque recentemente muita gente andou me perguntando se o Pulgar tem chance de ser relacionado para essa quinta já contra o Cruzeiro no Maracanã. Lembrando que é um jogador que está em fase final de recuperação de um problema que ele teve no 5º metatarso do pé.
E aí o Pulgar ele não vai retornar nessa quinta-feira contra o Cruzeiro, tá? Só para tirar essa dúvida de vocês. O departamento médico do Flamengo, obviamente, em conjunto com a comissão técnica do Felipe Luiz, trabalha para ter o chileno no primeiro jogo depois da data FIFA, que será contra o Botafogo no dia 15 de outubro, no Newton Santos, grama sintética. O jogador entrou em parte de transição campo e bola na última terça-feira. Então, está bem na reta final, questão de tempo. Ele só volta nessa data porque vai ter a data FIFA. Senão ele voltaria antes, né? Mas, enfim, fica aí a informação para vocês. E por falar em informação exclusiva que a gente trouxe nas outras redes sociais aí nas últimas horas, o Flamengo tem 5 jogadores na pré-lista de Carlo Ancelotti. Lista essa que será divulgada na tarde dessa quarta-feira pelo treinador italiano. E os 5 jogadores do Flamengo são Alexandre, Léo Pereira, Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro. O que me chamou a atenção é que o Danilo não está nessa pré-lista. Enfim, o Danilo é um jogador que é de confiança de muitos treinadores que passam na seleção brasileira. E o Danilo está à disposição, não tem nenhum problema físico. Mas ele não está nessa pré-lista, segundo eu apurei junto ao Flamengo. Vamos ao primeiro ponto. Alexandre, para mim não é novidade, jogador de confiança do Ancelotti. Léo Pereira e Léo Ortiz estão jogando muita bola, embora tenha os dois caíram de rendimento nos últimos jogos, mas jogam muita bola. Samuel Lino, muita gente questiona o futebol dele, diz que não vale a pena o valor que pagou. Eu acho que vale a pena sim, que é um jogador diferenciado, embora, de fato, eu concordo que ele pode render mais, mas o mais importante é você analisar o jogador não só pelos números. Não tem gol, não tem assistência. O jogo dele sem a bola é maravilhoso, é algo que o Felipe Luiz gosta muito, mas de fato ele precisa melhorar alguns pontos. Ele é um jogador importante para quebrar linha na parte individual, e ele dificilmente está conseguindo fazer isso nos últimos jogos. E o Pedro, que voltou a performar bem com a camisa do Flamengo, embora tenha ido mal de fato contra o Estudiantes, ele perdeu muitos gols e foi uma das piores partidas do Pedro com a camisa do Flamengo. E no último jogo ele nem sequer entrou em campo, mas a gente sabe do potencial dele. Esses são os 5 jogadores. O grande ponto é o seguinte, até tuitei isso, tá lá no meu Twitter, eu botei um detalhe bem importante. A seleção brasileira vai jogar na data FIFA no dia 14 de outubro, no Japão. O Flamengo tem jogo marcado para o dia 15 de outubro, ou seja, no dia seguinte, contra o Botafogo, um clássico no Newton Santos, grama sintética. O que isso quer dizer? Que dificilmente os jogadores que estarão à disposição do Carlo Ancelotti nessa data FIFA estarão à disposição do Flamengo no dia 15 de outubro. Supondo que esses 5 jogadores eles sejam chamados pelo técnico Carlo Ancelotti. O Flamengo vai perder 5 titulares para um clássico muito importante, sendo 2 zagueiros. Hoje o Flamengo tem Danilo, qual é o outro zagueiro? Cleiton, Samuel Lino, titular, Pedro, beleza. Supondo que ele não seja titular, um jogador que é muito utilizado pelo técnico Felipe Luiz. Então, gente, a CBF, caso convoque esses 5 jogadores do Flamengo, irá prejudicar bastante o Flamengo, que está na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, eu vou ser muito sincero. Fico feliz pelo jogador, se ele for chamado, mas nesse caso aqui, pensando no Flamengo, espero que ninguém seja chamado. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo. Comenta bastante, que é muito importante para o canal, que assim o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai mandar para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ative as notificações aí do canal, porque sempre que sair um vídeo novo, você já vai ser informado em primeira mão de todas as novidades do Mengão, beleza? Rapaziada, rubro-negros e rubro-negras, informação aí não muito boa, né? Flamengo aí tem 5 jogadores considerados titulares, né? Como passou aí no finalzinho do vídeo, que já estão na pré-lista do Carlo Ancelotti para esse jogo aí do Brasil, que vai ser lá no Japão. Logística péssima, muito ruim, porque o Flamengo tem um jogo no dia 15 contra o Botafogo, gramado sintético ainda, horrível, e a viagem pro jogo vai ser dia 14 lá no Japão. Então, muito provavelmente esses 5 aí que vão estar na pré-lista, se realmente forem convocados, vão estar praticamente fora do jogo. Não vai ter como voltar por essa viagem toda que vai fazer a seleção. E aí, sobre Eric Pulgar, que pode também voltar possivelmente nesse jogo contra o Botafogo. Eu acredito que
não vai entrar nesse jogo contra o Botafogo, muito por conta de ser um gramado sintético que a gente sabe que proporciona mais lesões aos jogadores. Quero saber a sua opinião aí, torcedor, sobre esses 5 nomes aí que foram colocados na pré-lista da seleção brasileira. Se vai fazer muita falta para o Flamengo, como o elenco do Flamengo é muito grande, muito recheado de bons jogadores, se não vai fazer falta, se vai prejudicar. Na minha opinião, Léo Ortiz e Pedro são unânimes aí, né? Não tem nem como não fazer falta no time, porque estão jogando muita bola ultimamente. Mas eu quero que você comente aí, torcedor, a sua opinião sobre esses nomes aí que foram colocados na pré-lista da seleção brasileira, beleza? Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.